rap não é só música, é protesto, memória, denúncia. Nasceu nas periferias como expressão do movimento hip hop e segue sendo instrumento de resistência. Nas ruas, nas escolas, nas favelas, o rap mobiliza a juventude, recontando a história a partir da experiência negra e popular. Há anos, o gênero vem ganhando mais reconhecimento. No Brasil, a Lei 13.201 de 2008 instituiu 6 de agosto como o Dia Nacional do Rap. Mas enquanto conquista espaço, o rap enfrenta retrocessos. Em todo o país, avançam projetos de lei que tentam limitar o trabalho de artistas com a justificativa de combater a apologia ao crime. É o caso da chamada Lei Anti-Oruan, que proíbe o poder público de contratar artistas acusados de fazer apologia. O texto é vago e, na prática, abre caminho para a censura, atingindo diretamente a cultura das periferias, especialmente o rap e o funk. Por outro lado, o gênero também enfrenta tensões internas. As mulheres seguem pouco representadas em festivais, nas rádios e nos palcos e enfrentam barreiras que vão da invisibilidade à misoginia. Qual a importância do rap e do hip hop na formação cultural do país? Por que o rap ainda incomoda tanto? O que falta para que mulheres tenham espaço e visibilidade? Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e por aqui você já sabe, a gente traz um bom papo sobre temas atuais, sempre com a visão popular que é a marca do nosso Brasil de fato. Obrigada para você que nos acompanha no YouTube, na Rede TVT e vamos para mais uma conversa. Hoje é um prazer receber aqui comigo Nerie Bento para a gente falar de rap, futuros, perspectivas, desafios, sonho, né? O rap fala de muita coisa. Então, obrigada por ter topado esse convite, Nerie. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com o BDF, com a galera que está nos assistindo nesse momento, vai assistir posteriormente. Muito obrigada. Sempre bom falar, né, que a Nerie, ela é comunicadora, pesquisadora e curadora com mais de 10 anos de atuação aí na cultura hip hop. Ela foi supervisora de comunicação do Centro Cultural São Paulo e atualmente ela coordena a comunicação da Frente Nacional de Mulheres no hip hop. Então, é uma ampla atuação, né, como pesquisadora, como ativista também, levando essa cultura para frente de uma perspectiva negra e feminina também. Então, a gente vai passar por tudo isso, Nerie. Queria começar falando, ontem comemorou-se, né, o Dia Nacional, do Rap Nacional, na verdade, e as culturas que nascem da negritude ainda são colocadas num lugar de nicho, e o rap, ele tem um peso tão importante para a nossa memória brasileira. Então, queria que você falasse dessa importância num nível nacional. A gente não está falando de nicho, a gente está falando de algo que é fundamental e importante para contar a memória do Brasil, né? O Dia do Rap Nacional, a gente faz uma avaliação em 2 eixos, né? Primeiro, na perspectiva simbólica e afetiva até, né? Porque ter essa data faz com que os integrantes, os agentes da cultura revivam as suas histórias. Então, provavelmente vocês devem ter visto ontem uma enxurrada de postagens, tanto de veículos de imprensa como de personagens mesmo falando do como o rap salvou a vida dessas pessoas, né? De pessoas que já se foram dentro da cultura ou pessoas que estão aqui. Por outro lado, essa data também faz a gente lembrar do porquê que a gente fez o reconhecimento dela na institucionalidade. Reconhecer o rap, o Dia do Rap, fez com que a gente conseguisse lutar por políticas públicas. Porque aí a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás de quando o rap não era reconhecido como uma cultura, né? Como um elemento da cultura hip hop. Então a gente precisou também reconhecer isso na institucionalidade, ou seja, entrar num calendário municipal, estadual, nacional e através disso reivindicar políticas para o nosso gênero. Então a gente tem 2 eixos importantes, que é o simbólico, afetivo, que é essa parte muito bonita e muito bacana de como a gente fala do quanto ele salva a nossa vida, mas também desse outro ponto que é a luta pelas políticas públicas. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter várias, que são os fomentos voltados ao hip hop. Hoje a gente tem uma coordenação do hip hop. Hoje eu já vi que acabou de abrir o PROAC no estado e a gente tem um PROAC focado apenas para o hip hop, que são iniciativas das áreas privadas, das áreas públicas que investem em agentes da cultura hip hop e aí no caso especificamente no elemento hip hop, no elemento rap.
E que não só movimenta isso para o público, né, mas é uma coisa que você fala também, né, o rap ele realiza muitos sonhos, né, é uma forma também de movimentar ali vidas, o dinheiro, enfim, de pessoas periféricas, então acho que a política pública ela também entra nesse sentido, né. Totalmente, assim, para além da cultura, né, do investimento cultural, ele movimenta a economia criativa do país, né, porque quando a gente vai falar de rap, e aí eu posso falar de mim, eu não sou uma MC, mas eu sou uma empreendedora do rap, né, eu trabalho com comunicação focada em rap, então eu sou assessora de imprensa, eu sou gestora de mídias, né, eu sou coordenadora de comunicação, então quando um artista MC, por exemplo, acessa um edital focado em rap, ele me contrata a minha empresa, que é uma MEI ainda, né? Ele me contrata para cuidar das redes sociais dele, para divulgar ele contrata uma produtora cultural que é uma MEI às vezes e que trabalha só com artistas do rap. Então você vê o quanto ele movimenta na economia criativa e que eu sou uma mulher de periferia, moro em Itaquera, às vezes essa outra produtora mora em Itaquera, às vezes ele vai contratar um beatmaker também que mora na periferia, então ele está além dele, né, enquanto agente ali da cultura, ele está fomentando toda uma economia. Aí ele vai fazer um evento que movimenta também ali o comércio local, então a gente está falando para além da cultura, a própria economia, né, a arte, e aí a gente pode ampliar o processo educacional dentro da Lei 10.639, porque o rap também é uma cultura negra, né, o hip hop é uma cultura negra, então a gente pode aí pensar e discutir o rap em várias áreas hoje no país. E é fundamental você trazer esse aspecto da importância do rap como um movimentador mesmo de vidas, de dinheiro, de que é algo que coloca a economia do país para frente, porque já que a gente está no sistema capitalista e tudo é falado em termos de valor, né? Hoje existe, novamente, uma nova cara para o racismo que sempre perseguiu artistas, culturas periféricas. A gente falou, né, no começo do programa sobre a lei anti-Oruan, que avança em várias cidades. E vários intelectuais como você, né, e outras pessoas que estão discutindo esse tema, também falando do funk, falam dos problemas e das preocupações a respeito dessa lei. Então, eu queria introduzir esse assunto. Nery, como você tem visto isso, né, te preocupa? Quais podem ser as consequências da implantação? E, de fato, é uma nova cara para um racismo que sempre aconteceu? Ela me preocupa, nos preocupa, preocupa não só os movimentos organizados do hip hop, como os movimentos organizados do movimento negro, né? Fato é que ela é só um novo rosto para as criminalizações das culturas que já existem há muitos anos. Mas o fato de existir há muitos anos não vai fazer com que a gente não tenha total atenção a isso. Sobretudo porque tem um rosto, né? Esse rosto, nesse momento, está sofrendo uma severa perseguição, que é o artista Oruan. Mas se a gente for pensar em como a concepção dessa lei aqui em São Paulo, através da vereadora Amanda Vittoraso, a gente precisa entender que, né, sob a justificativa da lei, a gente precisa entender que essa lei ela já começa sendo desnecessária. Porque dentro da administração pública, e aí eu posso falar como uma ex-funcionária, uma ex-servidora pública da Secretaria Municipal de Cultura, nós já temos aparatos para proteger a infância e a juventude dentro da cultura, né? Então, todos os servidores que trabalham com programação dentro da Secretaria, e isso não só em São Paulo, todos os servidores dentro da cultura que já trabalham com programação, eles já têm aparatos para definir quais são as programações que serão direcionadas para as infâncias e juventudes. Então, eles já podem fazer essas avaliações através de leis que já estão no ECA, né, de leis que estão dentro da própria administração pública. Então, um exemplo muito básico, nós temos um sistema que obriga um programador a definir a classificação indicativa daquela programação, que é muito parecido com quando você liga a sua Netflix, lá liga o seu conteúdo na TV, o seu programa, e aparece ali a classificação indicativa. Você está na sua casa com o seu filho, com o seu jovem, e aí você vai definir se ele vai assistir ou não, porque também isso é de responsabilidade do cuidador ou da cuidadora, né? Então não há necessidade dessa preocupação, e a gente precisa então entender de onde ela parte, né? E aí tem um outro lado, a lei ela é fraca, porque quando a lei diz que a proteção também é para não só apologia às drogas, mas não apologia somente ao crime, às drogas,
ela não define quais drogas, lícitas ou ilícitas. E aí, se a gente for pensar em drogas lícitas, nós temos bebidas alcoólicas, que são proibidas para menores. Mas nós temos outras culturas, outros gêneros musicais que são contratados dentro da administração pública, que fazem apologia ao uso de bebidas alcoólicas. O sertanejo é um dos principais. E não há nenhuma perseguição no momento contra músicas sertanejas. Então, o que significa exatamente essa lei, né? É, de fato, a criminalização da cultura negra e periférica. Quais? O funk e o rap, né? Por que isso acontece? Porque é uma agenda política, né? É uma agenda política partidária, né? Ou seja, são vereadores ou agentes parlamentares que se valem desses tipos de agenda, que sabem que são agendas que vão ter muita mobilização popular para poder angariar ali a sua base. Então, nesse sentido, a gente se preocupa por quê? Porque a gente sabe que isso tem apelo popular. Esse é o mais perigoso. A gente sabe que tem apelo popular porque isso impacta em outros gargalos que essa cultura nos traz, por exemplo, o baile funk, né? Que a outra, inclusive hoje está tendo uma das CPIs, mais um episódio da CPI do Pancadão. Então existem outros gargalos que estão acontecendo. Porém, o funk, não só o FEP, mas como o funk está bastante organizado em relação a isso. A gente tem já a Frente Parlamentar Estadual do Funk, encabeçado pela Renata Prado, que é a presidente da Frente Nacional do Funk, junto com a deputada Ediane Maria, que está se organizando para combater isso, né? Agora, o avanço nos preocupa porque a gente entende quem é que censura, né? Quem é que avalia o que é apologia ao crime organizado, o que é apologia às drogas, né? E a gente já entende que isso não precisa da lei anti-Oruan. Então eu vou dar um exemplo em São Paulo mesmo, e aqui eu já vou me comprometer. Um pouco antes de eu fazer a entrega do meu cargo, eu recebi uma informação direto do gabinete pedindo para eu não divulgar uma programação, porque a lei ainda não estava aprovada aqui, pedindo para eu não divulgar uma programação, porque ela estava sendo enquadrada pelo gabinete como apologia ao crime. Ou seja, é algo extremamente subjetivo, né, que é utilizado para vetar, como sempre foi vetado, né, da forma de sempre, como você mesma falou, Nerie. E aí eu penso que num nível mais profundo, que é algo também que você sempre traz na sua fala, que o rap, ele é uma ferramenta de combate a um dos maiores problemas, né, que é o extermínio da população negra, né, da juventude negra, do menino periférico. Então, de certa forma, isso também está no fundo dessa lei, por mais que a gente não consiga, né, acredito que você mesma falou desses gargalos, que a população, ela também, ao ter contato com algumas coisas, ela vai se questionar, não é tudo que é tão popular da gente conseguir levar para esse debate mais amplo, mas tem também esse nível mais simbólico, que o rap, ele sempre foi uma ferramenta de incômodo e continua sendo ainda, né? E isso pode ter a ver também com essa mobilização. Sim, a gente, na década de 90, quando o rap ele se politiza por conta da criminalização que estava acontecendo na época. Essa politização ela se dá através da união entre os agentes daquela época, né, ou seja, os hip-hoppers daquela época, e o Instituto Guelé 10. Então, eles vão procurar a Sueli Carneiro e a Solemar Carneiro porque eles estavam sendo perseguidos pela polícia. Então, eles iam se apresentar e a polícia fazia batidas. O Racionais era um deles, né? Existiam outros. O Nelson Triunfo ia se apresentar na 24 de maio, ou depois só que eles migraram para São Bento. Inicialmente eles começam na 24. Eles sofriam muita perseguição policial. Tem inclusive uma situação muito simbólica, que é de uma banda de rock que abaixa as calças, chuta e cospe na bandeira do Brasil e nada acontece. Mas os artistas do rap e do hip hop naquela época eram extremamente perseguidos pela polícia. Por quê? Porque estava havendo uma repressão e uma criminalização muito grande. Então, o que eles fazem? Eles vão procurar o Instituto Guelé 10 porque eles descobrem que lá dentro tem um SOS Racismo
e aí eles chegam lá para pedir assistência dos advogados do SOS Racismo, com todas as suas demandas. Sueli e Solimar Caderno, que são as mulheres negras lideranças, né, que encabeçam esse instituto, os recebem, e aí começa um projeto que é o projeto mais importante daquela década, aliás, do tempo, né, de formação política dessas pessoas e da gente também, para poder brecar essa criminalização. A gente está agora na segunda onda no rap, isso acontecendo. Eu falo de tamanha proporção. Então a gente novamente está lidando com a década de 90. Nós estamos novamente com a polícia, porém com os agentes do Estado, através dos seus parlamentares, criminalizando. Por um lado, a gente tem figuras como Rubinho Nunes, Pavanato, perseguindo bailes funks. Por outro, nós temos Amanda Vettorazzo, Guto e sua companhia perseguindo, tentando, através do direito administrativo, impedir o trabalho de MCs e rappers de fazer os seus shows na administração pública. O que a gente precisa fazer? Os agentes do hip hop precisam se juntar também com o movimento negro, né? Não tem outro caminho. Então eles também precisam... Só que hoje a gente avançou um pouco mais politicamente. Então nós temos também movimentos organizados dentro do hip hop, políticos, mas nós também precisamos da ajuda também do movimento negro. Então hoje a gente está na segunda onda da criminalização, de forma muito mais perigosa, porque o Estado hoje tem muito mais aparato. Um exemplo do aparato: a compra de drones para supervisionar bailes funks e jogar gás lacrimogênio, coisa que não existia na década de 90. Então, isso que nos preocupa. Qual que é o aparato maior? O aparato maior é você ter um batalhão que encurrala 9 jovens no baile Paraisópolis e mata 9 jovens, né? Isso são os aparatos. Então, a gente hoje está lidando com uma violência policial muito mais repressiva, né? Com uma violência policial assistida, televisionada e com autorização do Estado sob a tutela de Derrite e de Tarcísio de Freitas. Então a gente precisa estar atento e mobilizado, porque são o sangue dos nossos jovens estão escorrendo. Pois é, e com uma justificativa que parece ganhar muita gente nessa onda conservadora. Nery, como conquistar mais pessoas para entender esse lado que você está trazendo, né? Porque é uma pauta difícil também de se popularizar. Fala um pouco desses gargalos que você já adiantou um pouquinho antes e como a gente ganha também a opinião pública nesse sentido. Eu acho que um dos caminhos de ganhar a opinião pública é continuar mostrando a polícia que a gente tem. Eu acho que a gente tem conseguido, eu observo que a gente tem conseguido, primeiro, mostrar as arbitrariedades da polícia. Esse é um primeiro ponto. A gente precisa continuar fazendo o trabalho de base. Nunca mudou. Pode chegar a principal, a IA pode chegar e fazer um trabalho que a IA não vai poder fazer, é o trabalho de base. O trabalho de base continua sendo fundamental. A gente tem hoje outros projetos rappers, né? A gente tem outras versões de projeto rappers. Hoje a gente tem, por exemplo, o próprio Território, que, pasmem, é financiado pela Secretaria Municipal de Cultura. Mas os agentes desses territórios são hip-hoppers muito comprometidos. Então a gente tem hoje vários trabalhos de bases acontecendo. A gente precisa continuar usando a internet a nosso favor, denunciando os casos. A gente precisa... A gente que olha e se indigna, não basta se indignar de casa e não fazer nada. Verifica se aí no seu território, e aí eu vou falar, né, para a câmera, verifica no seu território se tem já algum movimento organizado do hip hop e se convide para participar, né? A gente precisa falar disso. A esquerda, ela tem um erro muito comum de achar que não falar sobre o assunto vai resolver, que é o tal da holofotação da senhora Itabira. Eu gosto da senhora Itabira, mas eu discordo. Só para contextualizar, a gente vai estar nessa polêmica. Eu discordo. Tá curioso. Eu acho que... E eu nem acho que também é sobre isso. Eu entendo
a propagação do que a gente discorda, mas eu acho que a gente precisa falar. Então, aqui vai um salve para o meu amigo Chavos da USP, que é um comunicador que reiteradamente denuncia as violências e fala sobre, né? A gente tem outros intelectuais que estão usando os meios digitais para falar disso e continuar fazendo o trabalho de base. Pois é, e você falou da esquerda, né? E até puxando para esse lado do Oruan, a esquerda também é moralizante nesse sentido, né, Nerie? Então, o que faltou perceber ainda sobre essas figuras? Porque às vezes é isso, né? Como se questionar também de que lado a gente está e até que ponto esse discurso moralizante também não contribui para isso que a gente está vivendo. A esquerda tem seus problemas. A gente tem até um Como meme. todo mundo, né? A esquerda tem os seus problemas também. E eu acho que a gente vai ter que mergulhar num debate mais profundo, que é o punitivismo, né? Que a esquerda também tem. O Oruan, ele é um personagem complexo até para quem é do hip hop. Eu discuto com muita gente do hip hop, que também nem se identifica como esquerda e nem direita, porque o hip hop tem, pela sua gênese, a ideia de ser apartidário, né? O Oruan é um personagem complexo. Ora, como não? De quem ele é filho. Deveria ser mesmo, né? Agora, o que a gente precisa pensar é que se a esquerda ela luta pela ampla garantia de direitos humanos e pela justiça social, o Oruan não pode ser um personagem à parte. Porque o Oruan, na quebrada, a gente tem vários Oruans. Filhos de outros Marcinhos. Que são tão zoeiros quanto, e tirar o direito do Oruan enquanto jovem ser inconsequente também é errado nosso. Porque a gente tem vários jovens inconsequentes. E aí o que a gente faz? A gente solta a mão, porque dentro da Fundação Casa, a linguagem que eles mais assimilam e que eles mais gostam é a linguagem rap. É só você conversar com qualquer arte educador da Fundação Casa e perguntar com qualquer menino qual é o momento que vocês mais gostam aqui dentro, quando o arte educador de rap chega. Por quê? Porque é o momento que eles mais se conectam. Então, a gente precisa pensar que de fato, não dá para você... A esquerda não pode ser feijoada, que você só come de quarta e sábado, né? Ou seja, só os dias que você gosta. Ou você vai pensar de forma mais ampla, ou você não vai pensar. Então, você pega, por exemplo... Aqui eu nem sei se eu posso, mas dá o exemplo da Erika Hilton. Uhum. Se eu não puder, você já me fala. O exemplo da Erika Hilton. Como que uma parlamentar não vai dialogar com um personagem como Oruan? A função dela. É a função dela conversar. Ai, mas ele é transfóbico. Então, vocês não estão rodando, vocês não foram no Paraisópolis. Vocês não foram ali no Campo Limpo, na Brasilândia, porque se você chegar na esquina e conversar com qualquer menino que está na esquina, ele vai cometer uma transfobia ou uma homofobia. Aí a gente vai precisar soltar a mão de todos eles. Isso significa que a gente apoia? Não, de fato. Só que quando a gente está falando do Oruan, a gente está falando de um personagem que tem uma lei com o nome dele. A gente está falando de um personagem que está sofrendo perseguição sistemática do Estado e de um personagem que está sendo usado como bode expiatório para criminalizar toda uma cultura. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Isso é fundamental. Você tocou num ponto mais importante, né, dessa discussão, que são de fato essas consequências, né, Nerie? E assim, o Oruan e o que ele fala e outros meninos do rap que está tentando ser criminalizado é a realidade que é vivida. Então também não falar desses assuntos é deixar de falar da realidade. Ou seja, a gente está querendo mudar, né, a gente falando enquanto sociedade, estamos querendo mudar o que é dito, mas não muda a realidade que continua sendo retratada nessas músicas, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que é o Racionais. O Racionais, ele tem uma discografia
tirando o Raio-X do Brasil, os outros inícios, vou pegar ali Sobrevivendo no Inferno, Nada Como um Dia Após Outro Dia e Cores e Valores. O Sobrevivendo no Inferno chega em 97. Ele chega numa atmosfera completamente violenta. O Brau, só ver as entrevistas do Brau e ouviu disso, completamente violenta. Por isso que, não à toa, ele é um disco ali, né, completamente violento. Ele mesmo fala que ele não gosta de ficar cantando muito, falando sobre ele. Aí depois vem o Nada Como um Dia Após Outro Dia, 2002, que antecede um pouco o governo Lula, mas já havia uma atmosfera de esperança. Porque já havia uma tensão ali de que possivelmente a gente teria uma mudança. As letras tratam isso, porque o Racionais foi o grupo de rap que melhor retratou a periferia, né? Ou seja, ponto de vista social, e aí, principalmente. E aí a gente chega no Cores e Valores, e eu gosto de falar do Cores e Valores para fazer essa comparação, porque o Cores e Valores, muita gente estudou Racionais na perspectiva sociológica, filosófica, mas o Cores e Valores, ele é um disco econômico, ele é um disco de economia. Eu tenho uma amiga que é a Gabriela Mendes, da No Front Empoderamento, inclusive ela tem um podcast que chama Cores e Valores, que ela fala disso brilhantemente, deixa aqui como indicação. Ele retratou a economia, por quê? Porque a realidade mudou. Então o que ele fez? Eles olharam as quebradas e falaram, bom, agora a gente vai falar de economia. Tanto é que tem a música Eu Compro, que fala do poder de compra da periferia. Pós-governo Lula, porque ele chega um pouquinho depois do primeiro período do Lula, que 2001, aí chega o Cores e Valores 2002, eles retratam essa mobilidade social, né? Não nem ascensão, mas mobilidade social da periferia. Então, o que eles retratam? Eles já não falam tanto eles falam, lógico, porque a violência não parou, mas eles falam mais do poder de compra E aí, é lógico, com essa dicotomia da questão de e aí também já começa a chegar até um pouco do neoliberalismo ali, um pouco, né? De você estar com os cordões de ouro, aquela coisa, mas fala de que agora as coisas estão melhores. Por que eu tô falando isso? Porque o Racionais, no Cores e Valores, ele retratou a mudança da periferia, a mudança da realidade, né? O Rio de Janeiro, mas isso em São Paulo, o Rio de Janeiro está sob um outro contexto. Há um território completamente hostil no Rio de Janeiro. Os rappers, a gente precisa fazer uma leitura, quando a gente vai pensar em rap nacional ou funk, a gente precisa fazer uma leitura territorial. As músicas retratadas no rap carioca, no funk carioca, é completamente diferente de São Paulo, porque a realidade deles é completamente. Nós aqui temos uma facção, gente. Lá eles têm várias e são facções que estão constantemente em disputa. Não só isso, a realidade deles, ainda que mudem, a geografia deles não mudam. Eles continuam em barracos. Eles continuam tendo disputas entre o sistema. Então, não houve para eles, não ia ter nenhum artista ali que ia fazer o que o Racionais fez aqui em São Paulo, com Cores e Valores. Você não ia ver nenhum artista mudando na sua discografia a realidade, porque a realidade deles, do ponto de vista da segurança pública, não mudou. E aí tem uma questão da identificação territorial. Aí a gente pega aquela situação do Pose. Porque o Pose é daquela facção. Não. Faz é uma sinal, realidade. Né, da facção, isso é muito usado. É uma também. realidade lá dentro deles, do território, que você precisa dizer, porque você nasceu aquilo é comandado por aquilo. Então, a gente não pode também ser populista e achar, a gente precisa fazer né, tem senso crítico. Eu sei que existe, né, enfim, churrada de fake news, mas tem senso crítico. O território do Rio de Janeiro é um território que é completamente diferente, a segurança pública de lá é completamente diferente da nossa segurança pública. Então, acho que é isso, assim, mudou a realidade aqui de São Paulo, das periferias de São Paulo, isso se refletiu. Aí vem Emicida falando mais de amor, a gente tem Rashid falando de outras coisas. Era isso que eu ia te perguntar, Neri. Entendeu? Hoje, principalmente pensando nos novos temas, nas novas gerações,
O que você vê surgindo no rap que conta a história do Brasil de hoje? Dom L. O Dom L é o Brasil de hoje. Embora não seja de São Paulo, mas o Dom L é o cara que conseguiu retratar, porque o Dom L... Mas eu falo também de uma perspectiva pessoal, né? Porque ao mesmo... O Dom L tem uma música que chama Bingo, do RPA 2, eu amo. Se bem que o novo disco dele também tá muito bom. Também é o Brasil de hoje. Mas essa música, aliás, o RPA, ele conseguiu retratar, para além das questões comunistas, né? Eu acho que ele conseguiu retratar essa chegada do neoliberalismo no rap. E eu acho que a música Bingo dele conseguiu, assim, destacar completamente, assim, muito bem. E falando do rap. Mas eu acho que nesse novo disco dele, o Caro Vapor 2, ele conseguiu retratar o nosso Brasil, assim. Eu acho que ele é o melhor nisso. Não chega a ser um cronista exatamente, porque aí eu citaria o Rodrigo Orgi, porque o Rodrigo Orgi, em Crônicas da Cidade de Cinza, conseguiu retratar bem São Paulo, mas Brasil, Dom L. Definitivamente. Pois é interessante você usar essa palavra que é cronista, que é exatamente isso que o rap vem fazendo há muito tempo. E eu aproveito para entrar no tema mulheres, né, Neria? Que você também é uma ativista por isso, você pesquisa mulheres no rap. A gente até separou os trechos do seu documentário, que é um documentário de 2019, se não me engano. Você, olha só, Nerie, há 5 anos atrás, ali falando, né, da sua experiência e trazendo grandes precursoras ali do rap de São Paulo. E aí é isso, né? Você ali fala da invisibilidade, a gente vê que pouco mudou ainda, né? Dá para dizer, até puxando de Racionais, né? Gerou polêmica ultimamente nas redes sociais, principalmente o fato deles anunciarem aí um disco que vai ser histórico, né? 36 anos de carreira, muitos e muitos feats e nenhuma mulher nesse feat. E aí, Neria, como que você vê isso, né? Tendo feito esse documentário que há 5 anos, que não é muito tempo, 5 anos, se a gente for ver na história, é pouco tempo. Então dá para dizer que você naquela época estava falando de invisibilidade e hoje a gente ainda está falando de invisibilidade, de forçar espaços para as mulheres dentro do rap. Sim, eu observo muito, acho que, né, por ser ativista nisso, os movimentos dos homens, né? E o Racionais, consequentemente, porque eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã da obra deles, eu sou muito fã, especialmente do KLJ e do Mano Brown. E acho que os incômodos são maiores quando as pessoas são ídolos, né? Eu não vou me preocupar muito com quem eu não admiro, né? E aí as decepções também são maiores quando são seus ídolos, né? Acho que é importante fazer esse apontamento. Eu vi essa notícia rodando, eu até comentei que eu não sei se é oficial da assessoria deles de imprensa, mas eu vi que tem numa página deles que é de fã, que eu sei que é também um pouco monitorada ali por eles. Mas também não seria muito novo para mim, porque pensar que nenhuma discografia deles tem. Tem do Mano Brown como Bug Naipe, mas não tem dos Racionais. Pensando, mas ficaria surpresa se fosse isso, porque um disco de 36 faixas e não ter nenhuma mulher, e aí eu já faço um apontamento, porque eu vi um stories onde eles estavam no estúdio com uma artista americana, então o que já também me causa ali uma preocupação, né? Será que vai ter uma artista americana aí vindo, mas não vai ter uma brasileira? Me preocupa porque os Racionais, eles são embrionários do projeto Rappers. Dentro do projeto Rappers, a gente teve o projeto Femini Rap, encabeçado e coordenado pela Lady Rap, que é considerada por nós, né, por pesquisadores, intelectuais, a primeira feminista do rap. Ela tem, inclusive, uma música que fala sobre isso. E ela era uma das pessoas que já apontava já para eles as músicas misóginas, né? Ou seja, eu sempre falo assim, gente, homens não acordam de manhã e falam assim, acho que talvez hoje eu vou parar de cantar uma letra misógina. O Criolo, por exemplo, quando decidiu lá na Sucrilhos parar de falar traveco, não foi porque ele acordou um dia e falou, acho que talvez eu vou parar de falar essa palavra.
né? Ele foi cobrado, né, por mulheres trans, travestis, de que era transfóbico, assim como o Brau das letras, ou Racionais das Letras. Então não é uma coisa que é de ontem, né? Já há muito tempo eles têm espaço para fazer essas reflexões. Consequentemente, ele também há muito tempo tem espaço para introduzir mulheres mais nos lugares que eles convivem, né? E é muito estranho para nós, e eu falo para nós mesmo porque é uma discussão que eu faço com as minhas amigas, mulheres negras, de que você nunca vê essas mulheres nos camarins com eles, você nunca vê as mulheres nos estúdios com eles. É semiótica isso, né? Então, assim, o que isso comunica pra gente? Porque é diferente, talvez, você como um indivíduo, o Pedro Paulo pode escolher, de repente, se ele quer com quem ele quer conviver. Mas pra gente, um artista homem que nunca está com mulheres, comunica pra gente, artistas mulheres, comunica pra gente minimamente que ou ele não convive com outras artistas mulheres, ou que ele não considera mulheres artistas boas para trabalhar com eles. Não dá, 2025 isso não dá. Isso tem um impacto muito grande em continuar fortalecendo mulheres, dando visibilidade. Imagina a visibilidade e o peso histórico que o Racionais tem, o que eles poderiam fazer pela carreira de mulheres que são maravilhosas, que estão no rap há muito tempo, né? Então isso é importante da gente falar. E agora, caminhando já para o final, Nery, são tantos assuntos importantes da gente conversar. Eu queria que você falasse de perspectivas, né, para o futuro, pensando no papel das mulheres. Você acredita que as mulheres do rap, elas também podem fazer parte do rap que a gente quer ver, né, e de transformações e de fortalecimento que esse gênero precisa também? Eu acho que elas podem. Elas já estão fazendo, né? Eu acho que a gente tem uma cena muito bonita. A gente ampliou bastante em dois momentos. Assim, a gente tem as artistas entrando no mercado, né? Então a gente tem aí a Julia Costa, a Duquesa, a Tashi Trace, a gente tem, enfim, a gente tem a Nabru, a gente tem várias artistas ascendendo, né? Tendo bastante mobilidade, e a gente tem também bastante artistas pensando políticas mesmo, lutando e tal, e fazendo os seus corres. O que eu acho que é muito importante pensar é que a luta, ela precisa continuar acontecendo. Porque eu queria muito poder chegar aqui e falar assim, gente, está muito bem para todo mundo, tem espaço para todo mundo, o mercado tá bom, eu acho que tem espaço para vocês fazerem só a arte de vocês, mas a verdade é que não tem. Não tem. Num país que a gente está explodindo em feminicídio, em violência contra a mulher, num país que a gente está com os piores índices de desemprego, de salário para as mulheres, no próprio mercado da música a gente já tem estudos, não dá para achar que 3, 4 mulheres fechando publicidade e trabalhando e conseguindo minimamente dinheiro é suficiente para nós. Não é. A gente precisa de mais mulheres acessando, mais mulheres conseguindo viver da sua arte, né? A gente consegue ficar muito feliz pelas conquistas de algumas, mas a gente precisa garantir a inserção de mais. Pois é, e agora, para finalizar, o que você indica de mulheres? Quais são as suas queridinhas do momento, gente, que a gente precisa ouvir para entender o rap hoje feito pelas mulheres? Olha, eu gosto muito da Stephanie. A Stephanie lançou um disco maravilhoso que eu e meu marido, inclusive, porque meu marido é apaixonado. Eu indico muito a Stephanie. Odisseia das Flores eu indico muito a Nabru, que a Nabru é uma artista de Minas Gerais. A Áurea Sem Miséria, que é uma artista, eu tô falando aqui, a Áurea Sem Miséria, que é uma artista da Bahia, eu acho que não preciso nem falar. Julia Costa, Duquesa, Tashi Trace, que estão aí com trends estouradíssimas, né? A Fronta MC, gente, é uma artista do Espírito Santo, que tá, assim, fora do nosso radar aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu super indico. Eu amo Nina do Porte, gente. Tem muita gente. E é sempre bom falar dessas pessoas, né? Porque estão movimentando, trazendo novas estéticas, novas narrativas. E acredito que disso também se faz o rap, né? E o fortalecimento de tudo que a gente falou aqui, né? Um gênero que ainda é perseguido, mas que se renova e que continua contando a nossa história e a nossa memória, né? Sim, sim. É isso.
Eu acho que o hip hop, que é uma coisa que eu acho que eu sempre costumo falar, ele foi se não a principal, porque eu acho que ainda não tem um estudo exato sobre isso, mas ele foi uma das principais culturas dos últimos 40 anos que contribuiu para não interromper, mas para travar bastante o genocídio da população negra. Não fosse o hip hop, a gente teria muito mais jovens mortos hoje, porque cada lugar que você for, você vai ouvir uma pessoa do hip hop falando: se não fosse hip hop, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse hip hop, isso no Brasil inteiro. Qualquer lugar que você for. Se for lá no Amapá, no Amazonas, a gente tem gente que fala: nossa, eu não era para eu estar aqui. Então eu acho que essa é uma cultura. O KLJ fala isso e eu gosto muito quando ele fala que o hip hop realmente é uma cultura ancestral, quase que ele coloca mesmo num lugar muito espiritual mesmo assim. E ancestral, e eu gosto muito de quando ele fala isso, porque eu acredito mesmo que é uma cultura que veio para garantir e salvaguardar a vida da nossa população, assim, da população negra. Neri, muito obrigada. Vamos encerrar com essa mensagem de impacto, né, e de esperança também, e que continue salvando muita gente, como sempre salvou. Obrigada, viu, pela conversa, adorei. Bom, e assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Obrigada pela companhia até aqui. Não esquece de deixar o seu comentário para a gente saber o que você acha desse tema, desse assunto. Acompanhe a gente no nosso site. E lembra que sempre tem programa novo, de segunda a sexta, às 7 da noite, sempre com temas atuais, para você ficar por dentro de se aprofundar, né, nesses debates. A gente está por aqui no YouTube do Brasil de Fato e também na Rede TVT, tá bem? A gente se vê numa próxima. Tchau!